Bom sábado, irmãos. Sábado. A paz de Deus esteja com todos nós. Então agora faremos a parte do momento da comunicação. Hoje a gente teria o aniversário do Misa, mas tivemos alguns probleminhas, então ele está sendo mudado para amanhã. Vai ser às 5h30 mesmo? Às 6? Vai ser amanhã às 6, lá no salão ali da igreja. Não vai ser aqui dentro, vai ser lá no salão, para comemorarmos a ação de graças da vida do Misa. O jantar do amigo era para ser, como tivemos uns imprevistos, vai ser mudado para o sábado que vem. E aí todos nós teremos convidar um amigo do nosso jantar para fazermos o jantar do amigo, para termos uma confraternização gostosa. E depois teremos um lanchinho. Teremos o curto de quarta-feira, que nessa quarta-feira vai ser com o meu pai. Então todos nós estamos convidados na quarta às 7h. Não percam. E agora, hoje é 19, né? Não, 14. 14, isso. Sábado que vem, dia 19, começaremos os 10 dias de oração. Acho que é quinta. Quinta-feira. 19. Perdão. Quinta-feira, dia 19, começaremos os 10 dias de oração, que será pelo Zoom. 8 horas da noite? Perdão, gente. Vai ser 8 horas da noite, a partir da quarta-feira, teremos quinta. Oh, meu Deus do céu. Será quinta-feira. E aí, você vai mandar o link, John? Não mandou ainda, vai mandar. Tá bom. Aí a gente vai começar a mandar o link, vai ser todos os dias, às 8 horas da noite. A gente pode postar lá o link no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja. Todo mundo vai ter. Então aí, no dia 10, no último dia, vai ser os 10 horas de jejum também, não esquecemos, sábado. E aí, a gente vai quebrar nosso jejum com o almoço no sábado. E não se esqueçam de desligar os celulares, porque agora é o momento de adoração. Feliz sábado a todos. Nem sei mais que cor é o meu. Por Jesus Cristo, amém. Senhor. Amém. Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Chegou um momento que não tínhamos nada para comer em casa. Eu havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Fidelidade não é favor.
desesperador para um pai não ter meios suficientes para sustentar sua família e chegar ao ponto de faltar comida. Até hoje me dói lembrar do dia em que vi minha filha comer um pão duro, porque era tudo o que tínhamos. Mas, embora nossa situação fosse extremamente difícil, eu sabia que tinha tomado a decisão certa e confiava na promessa bíblica de que o justo nunca mendigará o pão. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, tudo estava indo muito bem. Inclusive, eu ia receber um aumento salarial, mas a condição era que trabalhasse aos sábados. Trabalhar aos sábados não era uma opção para mim, mas sabia que se me recusasse a trabalhar, seria despedido da empresa. Embora eu tenha informado aos meus superiores que não poderia trabalhar aos sábados, nos seguintes 15 dias continuei trabalhando e orando intensamente para que Deus pudesse mudar as circunstâncias ou me mostrasse outro caminho. Mas a empresa foi inflexível e no final eu fui demitido. Durante muito tempo, sonhei em abrir um pequeno negócio com a minha família. Assim poderíamos conciliar a nossa fé e viver tranquilamente os princípios bíblicos, ganhando o nosso pão com dignidade. Depois de muita oração, decidimos empreender, pensando que as coisas iriam melhorar. Embora estivesse naquela situação, havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Mas, na verdade, as coisas pioraram. Chegou um momento em que não tínhamos nada para comer em casa, mas em vez de reclamar, decidimos confiar nas promessas do nosso Deus. E mesmo durante todo esse tempo de extrema dificuldade, continuamos a louvar a Deus, sendo fiéis em nossas ofertas e dízimos. E Deus nunca nos abandonou. Ele sempre se encarregou de nos providenciar roupa e comida, que chegavam na forma de doações. E pouco tempo depois, as coisas começaram a melhorar e a nossa empresa começou a decolar. Quer as coisas estejam bem ou mal, nossa decisão sempre será permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Nossa decisão de obedecer a Deus não é uma garantia automática de que nossos problemas serão resolvidos e que a vida será tranquila. Pelo contrário, a Bíblia é clara ao dizer que o vale da sombra e da morte existe, mas mesmo lá, Deus está conosco. Nosso Deus não tem prazer em ver nenhum de seus filhos passar necessidade. Ele é dono de todos os recursos e quer nos abençoar com todas as suas dádivas. Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Ele é sempre fiel e estará cuidando de cada um de nós. Nossa fidelidade a Ele não compra seu favor, mas demonstra que nós reconhecemos que tudo vem dele e agradecemos seu cuidado e o seu olhar sempre atento. Nós adoramos o Deus bondoso, provai e vedes. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Todas as bênçãos
Feliz sábado a todos. É uma alegria estarmos aqui na casa do nosso Pai. É uma alegria podermos estar tão bem, assim, protegidos, porque o nosso mundo lá fora está muito, muito mal. Essa semana nós tivemos presencialmente algo triste. Eu estava no Walmart com a minha neta e de repente ela sofreu um assédio ali. E foi muito desesperador para ela, porque ela estava longe de mim. Daí ela veio chorando, tremendo, falando para mim: vó, não sai de perto de mim. E depois ela me contou o relato que aconteceu. Nós não temos mais segurança. Então vamos orar. Vamos clamar a Deus por segurança para os nossos jovens, para nossas crianças, que lá no Brasil eu ouvi 60 crianças são raptadas por dia. Então nós estamos vivendo já as portas da volta de Jesus. E nós temos que ter muita fé, perseverança em oração. Ok? Perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Está lá em Colossenses 4:2. Hoje é difícil perseverar em oração. Sim ou não? Não deveria ser, não é? Precisamos estar alertas. Os dias em que vivemos são maus. Busquemos com fé o que diz Salmo 141:2. Vamos repetir juntos? Senhor, me ajuda a não desistir, mas perseverar em oração, enquanto eu viver. Senhor, mantenha-nos sempre acordados. Nós possamos acordar espiritualmente e recorrer ao nosso Deus incessantemente, porque os dias realmente são maus. Alguém gostaria de me explicar o que é a oração para você? Tem alguém que gostaria de me dizer o que é a oração? Abrir o coração para Deus como um amigo. Mais alguém que gostaria de me explicar para você o que significa a oração? Respiração da alma. Tem mais? Acho que aquele momento tão maravilhoso, que nós não podemos com palavras pronunciar, não é? Para mim é assim, eu gosto muito de orar, gente. E isso traz para mim tranquilidade, calma, porque tem muita gente, cada 7 minutos morre uma pessoa no mundo sem conhecer a Jesus. Isso é triste, né? Mas estamos nesses dias, estamos em dias que temos que estar em constante oração, fortalecendo nossa amizade com o Criador. Temos que ter ação, dependência e submissão à vontade de Deus, demonstrando nossa humildade e fé. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, Pai Bondoso, aqui estamos, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, teu Filho amado, para pedir, Senhor Deus, que possas estar com os teus anjos ouvindo aqui as nossas petições, aquelas que estão no coração de cada um, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua santa casa de oração. Isso é um privilégio que poucos têm, Pai Santo. Por favor, meu Deus, visita cada coração aqui, envolve, Senhor Deus, com os teus braços de amor a cada um, para que possa sentir, Senhor, o desejo da amizade íntima contigo. Orai sem cessar, a tua palavra diz, Senhor. Porque nós sabemos que os dias que estamos vivendo são muito maus e perigosos. Então, recorremos a ti, Senhor Deus, em humildade, em fé. Desperta a fé dos nossos irmãos que estão aqui e todos no mundo inteiro.
prostrado perante ti. Desperta, Senhor Deus. Alivia, Senhor, a dor dos enfermos, dos aflitos de coração. Dá-lhes força, coragem, esperança e certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Pai eterno, Pai bondoso, estende a tua mão poderosa, Senhor, sobre as criancinhas que tão inocentes às vezes ficam expostas a perigos que os pais não estão vendo, Senhor Deus. E é muito triste sabermos disso. Mas nós sabemos que o Senhor diz na tua palavra que nós vamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo. E nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Nós pedimos pelos pastores do mundo inteiro, pelos missionários, Senhor Deus, que muitos estão perdendo a vida para levar a cumprir essa missão, levando a tua palavra. Ó Pai, desperta a tua igreja enquanto é tempo. Nós imploramos essas bênçãos e favores, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. É muito bom ter você aqui conosco para podermos adorar o nosso Deus. Amém. Nesse espírito de alegria de estarmos aqui na casa de Deus, nós vamos entoar o hino Canção da Vida. Vamos cantar com espírito de oração. E senhoras,
que fala diretamente ao meu coração e eu creio que é o seu também. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para você? Na lição da escola sabatina hoje a gente viu muito isso, que nós temos que ter. Cristo é tudo para mim, entregar tudo a Ele. Amém. E confiar. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força na aflição, sem Ele que pesar. Quando em tristeza Ele vou, pois seu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Crendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é Amém? Vamos agora nos levantar e cantar a música Grande Alegria. Grande alegria inundou meu coração e eu creio que o seu também. Amém. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu
Senhor Deus, pela vida, pela saúde e também por mais este sábado. Abre o nosso coração, prepare o nosso espírito para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Abençoe o pastor, unja-o neste momento. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. essa inspiração. As montanhas fazem parte da vida, não? Bem, é bem estranho porque hoje é Valentine's Day, né? O dia aí dos namorados, mas eu acredito que é mais da família, né? E é muito bom
Você sem uma família não é ninguém, né? Família é tudo, na verdade. Eu agradeço muito a Deus pela minha família. Você agradece a sua família? Amém. Deus seja louvado por isso. Mas eu não vou falar sobre esse tema. Vou falar de um tema, assim, que tem tocado assim meu coração. E eu queria perguntar a você, quanto tempo faz que você não ouve um sermão sobre o Apocalipse? Faz tempo. Faz tempo, né? Eu recordo que depois você entrou aquelas temáticas ali, que a gente seguia aquilo lá, e eu me preocupo com isso, porque é um livro da Bíblia, e não só é um livro da Bíblia. Nós temos um conselho de uma profetisa que diz que esse livro, Apocalipse, e o livro de Daniel deveriam ser os livros mais estudados no tempo do fim. E se nós cremos que estamos vivendo no tempo do fim, então eu acho que é plenamente cabível, né, abrirmos e estudarmos aqui então essa mensagem, né? E nós entendemos que estamos vivendo o tempo do fim, né? E por isso, então, a importância que nós temos hoje de abrirmos a Palavra de Deus e pegar um tema bem exclusivo. A minha filha gosta muito de dar títulos às mensagens, não sei como ela não colocou ainda hoje, mas ela falou, qual é o título? Né? Veio no carro perguntando. Eu falei, o título é Escolhas. Escolhas. E eu fiquei pensando, quando eu falei para ela, eu fiquei pensando para mim, né? Você jamais poderá fazer uma escolha sem conhecimento de causa. Não sei se você entende o que eu quero dizer, né? Você só pode fazer uma boa escolha com conhecimento de causa. Se você não conhece, então qualquer coisa serve. Então é bem interessante, desde roupas, desde carros. Então você tem que ter um pequeno conhecimento sobre o produto, né? Assim, só vou contar assim, uma experiência assim, bem curtazinha, que um ancião do último distrito que eu tive, por algum problema, fundiu o motor do carro dele e tudo, mas já estava velhinho, e ele então decidiu comprar um carro novo. Ele falou, vou comprar um carro novo que não vai dar problema. Mas esse carro novo que ele quis comprar era um carro popular, mas não era muito conhecido ainda, né? É o tal do Kwid. Mas ele não conhecia, não sabia, ele só foi porque era o mais barato. E ainda acho que é o mais barato do Brasil, talvez seja, né? E depois que ele estava com o carro um mês, ele falou, olha que coisa, é um carro horrível. Faz barulho, é um carro não, mas faz barulho para tudo quanto é lado. Eu fiquei pensando, né? Se você não conhece, você conhece um pouco, lê um pouco, né? Para fazer algumas escolhas. Então, se eu creio, irmãos, no fim do mundo, e que a igreja deve se preparar para esse grande evento, então esses dois livros devem ser estudados, e hoje então eu vou dar a oportunidade de vocês de ter um conhecimento de causa para tomar uma decisão na sua vida, sua maneira de existir. Eu não quero com essa mensagem amedrontar vocês, nós estamos também na internet, né? Mas eu quero dar subsídios de conhecimento de causa. E tem um ponto muito chave que eu quero assim chegar com você, porque talvez nessa leitura correndo, talvez nunca ninguém parou para te falar, talvez o que você vai ouvir hoje. E por isso que eu atribuir a esse tema escolhas, né? Que certamente nós teremos que fazer uma escolha, tá bom? A nossa mensagem vai estar baseada no Apocalipse 13. Quem tem intimidade com a Bíblia sabe que ali o capítulo 13 todo fala das duas bestas. Um pedacinho do Apocalipse 14 e também alguns textos do capítulo 16, porque isso tudo se completa. Então vamos a algum conhecimento, porque sem conhecimento não dá para fazer boas escolhas. Então Apocalipse 13, irmãos, ele diz assim, verso 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu não vou ter muito tempo de explicar muitos detalhes da profecia, mas alguns eu vou. Por exemplo, vi emergir do mar. Mar na profecia significa povos, nações, quantidade de pessoas, né? Então esta besta, ela não veio de um deserto, ela veio de
aglomerado de pessoas ou de reinos, de alguma coisa assim, né? Então essa ideia, ela emergiu, ela veio do meio de um povoado, de muitas pessoas, né? 10 chifres e as 7 cabeças, esses são os montes onde Roma foi construída, foi fundada, né? E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. É bem interessante esse verso 2, porque esse verso 2, João remonta uma característica de cada um dos animais de Daniel. O Apocalipse e Daniel se juntam, não é? Então veja, a imagem do leopardo, do urso, do leão remonta a visão do Apocalipse 7, Daniel 7, né, que ali é um pedacinho da Medo-Pérsia, um pedacinho da Grécia, um pedacinho também da Babilônia, né? Então o leão, o leopardo, só para assim, fazer uma menção sobre essa besta, né? E é interessante que ela tinha um pedacinho de cada um, era semelhante ao leopardo, com pé de ursos e boca de leão, né? E deu-lhe o dragão. Veja, o dragão está por trás de toda essa besta. E nós sabemos bem quem simboliza o dragão, né? E é interessante que os desenhos animados, né? Até surgiu um desenho aí, o dragão meu amigo, alguma coisa assim, o menino que doma os dragões e sai voando com ele. E tem um dragão chamado Furioso, uma coisa assim, né? Eu até assisti também, mas veja, é querer fazer o bonzinho o mal ser bonzinho, mas o símbolo do dragão aqui é claro, irmãos. O dragão aqui é a serpente, né? É Satanás, né? Então, essa serpente, esse dragão, ele fez o que? Ele conferiu poder a esta besta. Quer dizer, ele deu o seu poder. Então, não brinque, porque ele realmente tem poder. Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi dando, não é? Seu poder, né? Então, vi uma das bestas como golpeada de morte, mas essa ferida foi curada. Aqui uma pequena referência ao general Berthier, na Revolução Francesa, quando ele prendeu o Papa. O Papa morreu na cadeia. Mas depois a própria França restituiu de novo, e nós temos hoje a menor cidade do mundo, né? O Vaticano, que é multimilionário, mas é o menor país do mundo, mas restituiu de novo o poder. É uma referênciazinha aí do verso 3. Então eu vi que uma de suas cabeças, como foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, se ela foi curada, ela existe até hoje. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Para essa igreja adventista é quase uma das únicas que tem uma interpretação correta desse verso. 42 meses é o mesmo período de 1260 anos, né? De supremacia papal, de perseguição papal. Coisa assim terrível. Ter Bíblia era sinônimo de ser perseguido e ser morto. Quem está acompanhando a meditação dos jovens, que a minha esposa grava todos os dias, ele falou ontem e falou hoje sobre os valdenses, né? Quando eles foram chamados para retratar diante da comunidade, da sua fé, da sua esperança, e seguir ali todos os caminhos dessa primeira besta, eles se recusaram e fugiram para os montes de Viemont, ali na Itália, e foram perseguidos por isso, irmãos, e foram mortos de maneiras cruéis, por causa da sua fé. Então, eu li um pouquinho a meditação, fala um pouquinho sobre, o pastor esteve ali, ele falou exatamente daquilo que ele viu, né, do que ele testemunhou. Mas os que não quiseram seguir as suas ordens, os seus mandamentos, nesses 1260 anos, né, foram mortos de maneiras cruéis, né? O livro, O Grande Conflito, tem a história da Batalha de São Bartolomeu, né, que foi no dia desse santo, e a Sorati faz e não só a Sorati, mas os historiadores também, eles falam de que os sangue dos cristãos corriam na calçada como águas de chuva. Você imagina uma coisa dessa, irmão? E por que eles eram mortos? Porque eles queriam ficar fiéis àquilo que Deus havia
determinado. Então, veja, a própria leitura aqui já vai preparando o seu espírito para a questão da fidelidade, né? Então, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Até aqui, nós já podemos mais ou menos identificar esse poder, né, religioso que surgiu dentro do Império Romano, que primeiro foi Império Romano, depois se tornou Igreja Católica Apostólica Romana. E dali saiu, deixou de ter o imperador nomeou um papa, e esse papa tornou-se mais poderoso do que o imperador. O Império Romano, como império, ruiu, mas o papado prosperou e cresceu no mundo todo, né? Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Essas blasfêmias é mudança da palavra de Deus, mudança do dia de adoração e também a aceitação, né, de que eles são o único interventor entre o ser humano e Deus. E colocou vários outros intercessores, sendo que uma delas é Maria, né, também. Então isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Continuando a leitura, irmãos, abriu a boca em blasfêmia diante de Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povos e línguas e nações. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui é uma descrição da primeira besta. Veja que o Apocalipse 13, João tem uma visão especial das duas juntas. E agora então ele fala assim, concernente a segunda besta. Vi ainda, ele viu a primeira, eu ainda ouvi ainda outra besta. Só que essa besta era diferente. Ela emergiu da terra. A outra, veja como surgiu do mar. O mar significa povos, nações, reinos. Da terra simboliza o lugar deserto. E é interessante, irmãos, que num estudo bem minucioso da história, você vai ver que o único país que encaixa nessa profecia é os Estados Unidos da América, né? Então aqui não está falando de há 25 anos atrás, quando nós tivemos, eu estava ministrando a lição da escola sabatina, e era bem interessante porque eu estava praticando bem o meu inglês, e a classe era bem mista. Nós tínhamos mexicanos que não falavam inglês, e nós tínhamos americanos que não falavam espanhol, e ninguém falava português, né? Então, eu tinha que ser bem polivalente, eu tinha que explicar, e o assunto era Apocalipse. Eu tinha que explicar ali para o grupo em espanhol, que é bem fraquinho o meu espanhol, mas eu explicava. E tinha que explicar em inglês para um grupo também que não entendia. E dentro na classe inglesa tinha um americano. E quando eu falei esta verdade, irmãos, ela falou, o quê? Quer dizer que o nosso país? Eu falei, olha, é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, estou apenas confirmando. Não sei se a minha esposa lembra dela, mas ela ficou bastante assim, assustada ao saber esse detalhe. Porque há muitos que não sabem, queridos. Nós sabemos, porque graças a Deus nós somos uma igreja profética, nós estudamos, mas uma quantidade enorme de pessoas que não sabem. Falei para vocês que eu ouço o rádio cristão quase todo o tempo, e poucos pastores norte-americanos admitem isso. Uma coisa assim incrível, né? Mas vi outra besta emergir da terra que possuía 2 chifres, né? Esses 2 chifres ele é bem controverso na interpretação, porque alguns dizem que são os 2 poderes políticos que existem, né? Que são os democráticos e republicanos. Outros dizem que são os 2 poderes, o religioso e o político, que devem de andar separadamente. Um não deve interferir no outro. E a melhor maneira de você saber que o final dos tempos está próximo é quando os 2 se unirem, quando um interferir no outro, e eles juntos vão tomar algumas ações religiosas no mundo, não só nesse país, mas no mundo. Então, esses 2 chifres são bem interessantes. E veja qual é a características, eu considero o poder político e religioso, porque logo em seguida ele fala de que esse país, né, essa besta que emergiu da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro.
achei bem interessante. O que significa essa primeira parte, essa primeira fase desse país lindo e maravilhoso? É que eles exportariam missionários para o mundo todo, traduziriam a Bíblia, teriam casas publicadoras e mandariam missionários para o mundo inteiro. Inclusive, o nosso país, a América Latina, o Brasil, recebemos muitos missionários brasileiros no começo da mensagem. Nós somos gratos a isso aí. A tradução da Bíblia, a manutenção, era uma coisa assim linda e maravilhosa, né? Fica tudo em paz, está tudo bonitinho, a música é bem bonita. Então veja, parecendo o cordeiro, essa é a primeira fase, a fase cristã, é a fase dos Estados Unidos cristão, a Bíblia e tal. Eu sempre achei assim umas coisas assim incongruentes na história, mas faz parte da história, né? De que um povo que alugou um navio Mayflower para estar aqui, para fugir das perseguições religiosas impostas pelo catolicismo, né? E chegam aqui, eles nomeiam um estado como Maryland, né? E eles têm várias coisas relacionadas ao catolicismo. E na minha primeira vinda na América, 25 anos atrás, eu me surpreendi, irmãos. Assim, eu ouvia falar, mas eu vi, não é? Em São Luís, que é um lugar muito católico, né? E também em Kansas, onde a gente vivia, eu vi uma coisa muito interessante, aonde o catolicismo e os católicos eram mais fiéis à Bíblia e a Deus do que os crentes. Porque no meu país é o contrário. Aonde tem mais bandidos atrás das cadeias, onde fazem mais mal, são os católicos. Porque, na verdade, não é que não vive o catolicismo. Ele fala assim, que religião você é? Bota aí católico. Não vivem, mas o bicho ruim, a pessoa que faz maldade, geralmente são católicos. E os crentes são gente boa no Brasil. E até nas televisões falaram, eu sou crente. Então, mas aqui era o contrário. Aqui os que estavam atrás da grades eram batistas, eram presbiterianos, eram os crentes. E os que eram íntegros no casamento, na família, eram os católicos. Houve uma inversão de valores. Eu achei assim uma coisa bem interessante, né? Onde os católicos eram fiéis, né? Bastante fiéis. Então, parecendo um cordeiro, mas depois, irmãos, houve uma mudança. Mas falava como o dragão. Veja que mudança esse país está sofrendo, vai sofrer, né? Uma coisa assim tremenda, mas nós só estamos no verso 1, mas deixa eu correr aqui eu tenho um ponto para chegar aqui, tá? Então, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Então, é o poder político-religioso, né? Enquanto está separado, está tudo muito bem. O problema é quando eles se juntarem, né? Os poderes políticos e religiosos, e vão tomar ações mundiais, né? Parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que perseguiu, né? Que impunha a religião deles, né? Exerceu toda a autoridade da primeira besta, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Veja, aqui uma coisa forte. Esse final de versículo aqui é fortíssimo, irmãos. Veja, ela só não se contenta agora a falar como dragão, mas com que ela vai usar o seu poder político mundial para impor, para fazer com que uma nação, com que todas as nações agora adorem a primeira besta. Veja, os dois juntos, irmãos. Por isso que houve uma comoção profética, né? Na eleição do novo Papa, Leão IV. Porque ele é americano. 14? Já tirei 10 dele, né? Então veja que coisa interessante. Um Papa, pela primeira vez na história do mundo, né? Um Papa americano, né? Não sei se tem uma coisa a ver, mas temos que ficar aí atentos às profecias, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ele faz com que a terra e seus habitantes, não está falando só dos Estados Unidos, todos, irmãos, a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada, mas foi curada, né? Opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer da terra, né? Sinais que Satanás
É descrito que Satanás faria. Então, esse país, né, essa segunda besta, ela faz descer fogo do céu e faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduz os homens que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, né, da besta, né? Essa imagem, né, essa figura humana, que faça uma imagem da besta que adore aquela que a ferida havia sido curada, né? Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, veja, essa segunda besta, que é o país que nós estamos vivendo hoje, foi dado a ela, foi-lhe dado comunicar fôlego. Ela vai insuflar, ela vai dar poder à primeira besta. Elas vão andar juntas, né? A imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quando não a adorasse. Haverá um autoritarismo, irmãos. Quer dizer, essa primeira besta vai receber poder novamente dessa segunda besta, e quem não adorar, não fazer os ditames que ela ditar, vai dar autoridade para matar, tirar a vida, não é? Então, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, veja, todos, tá? Não vai ter exceção. Verso 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Está cada dia mais crescendo essa, né, saber o que é isso. Quando, na minha adolescência, falava que a marca da besta já foi tanta coisa, né? Ultimamente estavam falando que era o código de barra, agora estão falando que é o IA, estão falando, veja, irmãos, seja o que for, não é? Todos que recebessem a marca na mão, uma coisa é certa: mão aqui é simbolismo de exercer trabalho, de trabalhar, de fazer, de realizar. Então, veja, vai ser dada uma marca, né? Na mão, sobre a mão direita e sobre a fronte. Por que fronte? Não vai ser algo visível, irmãos. Até falam de microchips que estão sendo implantados, né? Há certos países aí que você não precisa mais andar com wallet, com carteiras, nem com cartão de crédito, nem nada. Você passa a mão ali, já lê, já sabe tudo, sua conta bancária, seus dados todos sobre você. Então, implantaram um chip. Faz assim, já lê, já sabe tudo. Aí você não pode perder. Então, você vai ser mais um número, mais um chip, alguma coisa assim parecida, ambulante, né? Você vai ser facilmente detectado por radares, vai ser facilmente vigiado por sistemas de network. E hoje já é assim, se você tem um celular, meu celular vive falando assim: você permite compartilhar sua localização? Facilmente você é achado hoje. Se eles quiserem te achar, é muito fácil, não é não? Mas veja, a tecnologia do século XXI que nós já estamos vivendo, né? E veja, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, quando nem celular não existia, nem radares, nem nada. Veja como a Bíblia é sábia, né? Então foi dado para que ninguém possa comprar ou vender. Então eu não expliquei a questão da fronte, né? A fronte é onde você toma as decisões, irmãos. A mão é trabalho e decisões na sua mente. Né? Não vai ter um chip na tua cabeça, nem um ferro, nem marca de boi, como falavam na minha juventude, mas isso tudo já era. Já está provado que não é assim. Então, a todos os pequenos e grandes, os pobres, livres, ricos, escravos, faz com que seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, este número é 666. Então, o que acontece, irmãos, com esse sinal? Que sinal que seria esse?
Veja, o sinal da besta, ele contrafaz o sinal de Deus. Ora, se na Bíblia, então, para nós descobrirmos que sinal é esse, nós temos que ir na Bíblia buscar onde que fala da palavra sinal. Não vamos ler, mas vamos mencionar, não é? Ezequiel fala o seguinte, Ezequiel 20, verso 20, assim, e eu lhes dei os sábados como sinal. Então, sinal de Deus é o sábado. O sábado eu dei como sinal. Ora, se o sinal de Deus é um dia, o sinal da besta também deve ser um dia. Nos estudos profundos de profecia você vai entender isso. Então, veja, se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta vai ser o domingo. Então, este é o sinal. Não vai ser chip, não vai ser... Então, vai ser muito simples. Haverá um decreto dominical. Eu quero aqui fazer um parênteses e dizer o seguinte, irmãos. Em termos proféticos, quase tudo já se cumpriu. Quem gosta de ler, quem está acompanhando, quase todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Então nós estamos vivendo no fim do tempo do fim, aonde essas duas bestas vão se tornar muito poderosas e vão fazer decretos. E chama-se decreto dominical, né? Nós tivemos ali em Luxemburgo, e é interessante que em Luxemburgo já existe o Dia da Família. Então, lá não se trabalha como se trabalha. A América é muito livre ainda, no domingo trabalha, muitas lojas abertas, mas já a Europa já está fechando trabalhos aos domingos. É Dia da Família, dia para ir para a igreja, né? Então a coisa vai vir por aí, a América também é assim. Não vai ter mais futebol no domingo, não vai ter mais shoppings no domingo, não vai ter... Vai ser o Dia da Família ir para a igreja, para adorar a Deus. Vai ser por aí esse decreto dominical, né? E quem não quiser obedecer, haverá uma perseguição, não é? Então haverá sofrimento para quem quiser ser fiel a Deus, para quem quiser continuar na guarda do santo sábado de Deus. Então até aqui ficou claro essas duas bestas, ações que elas vão fazer. Agora a surpresa, né? Então, haverá sofrimento, irmãos, por parte da besta, haverá sofrimento, ela vai impor sofrimento para aqueles que não aceitarem o sinal da besta. Para quem aceitar, vai estar tudo bem. Você vai poder comprar e vender, como diz aqui, né? Você vai poder comprar e vender e ter o sinal da besta. Mas aqui é um segredo que eu, ao ler a Bíblia, quero compartilhar com vocês. Porque eu falei que depende de escolhas e que eu tenho que ter conhecimento para fazer as escolhas. Então, até aqui eu vi o seguinte, que quem não tiver o sinal da besta vai ser perseguido, pode ser morto, vai ter sofrimento, não vai poder comprar nem vender. Isso é até aqui no Apocalipse, está bem claro. Mas agora tem o segundo lado da moeda, irmãos, que é muito interessante. Se preparem, porque talvez a gente não parou para ver isso aqui, não é? Bom, eu vou começar com o primeiro anjo, só vou fazer uma leitura do anjo, né, do Apocalipse 14, que eu acho bem interessante. 14, verso 6, assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O evangelho é eterno, tá? Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus. Essa é a mensagem do evangelho eterno. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E é por isso também, irmãos, que eu estou querendo compartilhar, né, essa mensagem com vocês. Porque nós não podemos ficar só no âmbito que Deus é amor. Deus é amor, nós temos essa certeza no nosso coração. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós não podemos ficar somente no âmbito de que Deus é amor. Deus é o que também? É justiça. Deus é juízo também, irmãos. É que ninguém gosta do juízo. E aí, então, as igrejas evangélicas hoje já estão falando de Deus é amor e para por aí. Mas veja, o final do tempo significa juízo de Deus. Veja, e temos exemplos na Bíblia, né? Sodoma e Gomorra sofreram juízos de Deus. Pompeia sofreu juízos de Deus. Então,
Muitas pessoas sofreram os juízos de Deus. Veja, o mesmo Deus que é amor, que não tem prazer na morte do ímpio, Ele também é justiça, irmãos. E nós temos que ver isso aqui. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada. Veja, não está oculto. Está chegando a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é o único mandamento que identifica Deus como Criador? Lembra-te do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles existe. Então, o único mandamento que identifica Deus como Criador é o sábado. Amém. Veja, está bem claro aqui, né? Então, temei a Deus e dar-lhe glória, né? Depois seguiu o segundo anjo, né? O verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Veja, irmãos, esta Babilônia é um símbolo de todo o poder católico romano. É o que mais perto chega da Babilônia literal. Aqui tem uma Babilônia simbólica, representando o poder católico apostólico romano, tá bem? Então, esse anjo está anunciando que essa grande Babilônia vai cair. Não é? E agora, então, a parte surpreendente, irmãos, que é que a hora que nós temos que fazer uma escolha. É exatamente o verso 9, é o terceiro anjo. Porque até então, a gente tem essa visão, né, de que quem não guardar o sinal da besta vai sofrer perseguição, não é? Então, aqui tem uma surpresa para nós. Porque aquele também que não guardar o sinal de Deus terá sofrimento também. Então, o que assim, parece ser estranho, não é? Mas a maneira como Deus trabalha, e a senhora fala muito sobre essa questão do sofrimento, né? Muitas vezes, irmãos, aquilo que te faz sofrer te deixa mais forte. Não sei se você consegue entender isso, mas o sofrimento, quando você passou por ele, você vai estar mais forte para o próximo que vier. Então o sofrimento não é de tudo ruim. Ele tem essa parte boa, não é? E vamos ver então essa parte. Até então nós estamos vendo aqui as duas bestas, as ações delas. Mas veja, irmãos, quem rejeitar essa parte de Deus, de adorar a Deus, de adorar o dia de Deus. Então é o verso 9. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Vocês estão entendendo aqui? Haverá sofrimento dos dois lados. Não é só de um. Não é só quem tem a marca da besta que vai estar livre de sofrimento. Agora vem a parte de Deus para esse povo aqui. Né? Então o terceiro anjo está dizendo aqui também, né? Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a marca na fronte, na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na sua presença, não é? Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui eu escrevi, irmãos, tudo o que você precisa para ser salvo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém por isso? Amém. Então veja, tá? Depois de falar dessas coisas, ele te acalma o seu coração. Aqui, olha, aqui está a perseverança dos santos. Então os santos, irmãos, têm que ser perseverantes. Perseverar em quê? Em guardar os seus mandamentos e a fé em Jesus. Amém. Porque a despeito de ter tanto sofrimento, o povo que está lá do outro lado, que está comprando e vendendo e tendo a marca da besta, veja, agora eles vão ter que acertar a conta com Deus da escolha que eles fizeram, não é? E essa escolha não vai ser fácil. Agora, vira a página da sua Bíblia e veja o verso 16.
Veja, Deus manda uma sucessão de anjos com taças para derramar sobre o mundo nos tempos finais da história do mundo. 16, no verso 1 diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo, santuário é uma ação de Deus, tá bem? Vindo do trono de Deus, dizendo aos 7 anjos, ide derramar pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou sua cólera sobre a terra. A terra ela vai receber, e os homens portadores da marca da besta, veja, os que aceitaram a marca da besta, os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, veja as coisas que estarão acontecendo na terra. Os que não têm a marca da besta vão estar sendo perseguidos pela besta. Mas os que têm a marca da besta, irmãos, agora vão estar recebendo as pragas das 7 taças de Deus. A primeira está aqui, foi na terra. A segunda é sobre o mar. E olha que coisa terrível, né? Derramou o segundo a sua taça, estou lendo o verso 3 do capítulo 16. No mar, e esse se tornou em sangue, como de mortos, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Eu fico imaginando, né? Como que tragédia vai ser isso, né? Quantos peixes, quantas criaturas vivem no mar? Imagina isso aí tudo morrendo. Porque eu acho que o sangue aqui vai faltar oxigênio para eles respirarem, né? Alguma tragédia vai acontecer. Mas está aqui dito, literalmente o mar. O verso 4, eu estou no segundo anjo. O terceiro anjo, a sua taça foi sobre os rios e as fontes das águas. Então veja, o mar, água salgada, agora água doce, né? Então o anjo dizendo, né? Tu és justo, tu que eras e que és o santo, por julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos. Santos ali quer dizer fiéis a Deus. Então, derramaram o sangue dos fiéis a Deus e também dos profetas de Deus. Também sangue lhes tem dado a beber e são dignos disso. Eu não sei quantos assistiram o filme chamado há pouco O Grande Conflito. Muito antigo esse filme, né? Mas é interessante de que a moça estava visitando lá o pastor lá, e lá fora da casa do pastor, toda a água era sangue que saía da torneira. E na casa do pastor do filme lá, tinha água pura, limpa e cristalina, né? É uma tentativa de mostrar de que os que são fiéis a Deus, irmãos, vão estar de uma certa maneira sendo protegidos dessas pragas. Amém. Não vai ter sangue na tua casa. Amém. Vai ter água potável. É o que eu entendo aqui, né? O quarto derramou a sua taça sobre o sol. Veja, terra, mar, rios e fontes de água, agora sol, irmãos. O sol. Uma coisa que eu não gosto muito da Flórida é o verão daqui, né? O verão mesmo, né? Queima pra valer. Queima até a retina dos olhos, se você não proteger, né? Mas olha o que vai acontecer quando esse anjo derramar sobre o sol. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Quantos graus centígrados ou Fahrenheit vai vir? Eu acho que a maior que eu cheguei a ver no painel do meu carro chegou a 110 ou 112 Fahrenheit. Não sei se alguém chegou a ser mais 120, talvez, que é um calor extremo. Irmãos, podem pensar em coisas assim de 150 a 200 Fahrenheit. Pode pensar em coisa aí terrífica. Então, porque quando derramou essa taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e com efeito os homens se queimaram com intenso calor. O que eles fizeram? Blasfemaram o nome de Deus, e não se arrependeram dos seus pecados, e nem lhe deram glória. Dia que passaram por isso, vocês vão lembrar dessa mensagem, tá? Dia que vocês verem isso aí. Agora já está chegando o momento, né? Bem sobre o sol. O quinto, irmãos, derramou sobre o trono da besta, né? Então, veja, Deus está indo em busca desse povo que adulterou a Bíblia, perseguiu os santos. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e homens remordiam sua língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus dos céus por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Não mudaram de atitude, continuaram na sua blasfêmia, né?
O sexto faz uma referência sobre o rio Eufrates, que não é literal, né, é espiritual, mas as consequências, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, né? Então veja, esses 3 poderes vão estar unidos neste momento, né? E vão estar unidos na peleja contra o grande dia de Deus, né? E o sétimo, irmãos, então, eu falo que aqui é o final de toda a história, né? Quando Deus se lembrou da grande Babilônia, né? Onde Deus fala, está feito, quando Jesus Cristo vai estar voltando na nuvem dos céus. Então, essa vai ser a parte final da parte profética da palavra de Deus, não é? E eu quero dizer, depois dessa leitura, irmãos, quero dizer o seguinte: haverá sofrimento independentemente da escolha que você fizer. Deu para você entender isso ou não deu? Eu, pelo menos, entendi isso. Haverá sofrimento independentemente da escolha que for feita, ou do lado da besta, ou do lado de Deus. Só com uma grande diferença, irmãos. Sofrer com Deus, né? Eu gosto disso aqui. É melhor cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Porque as pragas de Deus, quando elas caírem na terra, os filhos de Deus, os que realmente amarem a Deus, os que estiverem sofrendo perseguição por causa do nome de Deus, da palavra de Deus, eles vão receber uma proteção especial de Deus. Deus promete estar com eles, irmãos. Deus promete estar com vocês nos momentos mais difíceis da história deste mundo. E tudo é uma questão de fidelidade, de estar ao lado de Deus. E essas são as escolhas que inevitavelmente nós vamos ter que fazer. Não há 3 caminhos, não há 3 escolhas, apenas 2. Ou do lado das bestas, né, que vão estar juntas, unidas e perseguindo os fiéis de Deus, que amam e fazem a vontade de Deus, ou você vai estar do lado de Deus, do povo de Deus, e recebendo perseguição da besta. Eu acho interessante que muitas vezes o Diogo fala, né? Aqui talvez não seja o melhor país para passar o decreto dominical. E a gente já teve uma experiência dessa com o ICE, como eles agem, como eles vão, como eles entram, né? E a pior coisa que eu sinto nesse país aqui, para mim, irmãos, é quando tem uma luz vermelha e azul atrás de você no seu carro. Já tiveram essa experiência? É horrível. Ah, meu Deus, você vai falar o quê, né? Tem pessoas... A primeira coisa que você pensa é isso aí, né? O que eu fiz de errado agora, né? Agora, imaginou quando você não fez nada de errado e essa luz vermelha e azul estiver atrás de você? O que você fez de errado? Você está sendo fiel a Deus, isso que você fez de errado, né? Eu não quero assustar ninguém, eu só estou imaginando, né? Isso é o futuro, irmãos. Mas uma coisa assim, Deus se agrada dos seus fiéis. Deus ama aquelas pessoas que sofrem por amor ao seu nome, né? Inclusive, a lição de hoje falou, né, Paulo, né, o cidadão do reino de Deus, né? A cidadania nossa. Nós, de uma certa maneira, estamos aguardando a cidadania americana, né? Não sei nem se vai acontecer, mas a cidadania melhor, irmãos, não é a americana. A cidadania melhor é aquela que Jesus está preparando para cada um de nós. Amém. É a volta de Jesus, é morar com Ele. Escolha Jesus, escolha Deus, escolha fazer a tua vontade. Então, que Deus te abençoe nas decisões que temos que fazer na nossa vida, as escolhas que temos que fazer. Seja como for, não desista de ser fiel a Deus e que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos
última mensagem dessa manhã. Não desistir. Que nós possamos sermos perseverantes. Não desistirmos até a volta de Jesus. estudamos o livro de Daniel, principalmente a Deus, nós vemos que o Senhor falou com muita antecedência o surgimento e a queda de todos aqueles impérios. Isso tudo já aconteceu, ó Deus. E agora, quando estudamos o Apocalipse, essa profecia, principalmente, tu falaste de reinos e poderes que ainda nem existiam, mas que irão e passaram a existir e existem hoje e vão ter essas atuações. Por isso, Senhor, nós queremos que a Tua palavra é verdadeira, ela é fiel, e tudo vai se cumprir de acordo como o Senhor tem predeterminado. Agora, ajuda-nos, ó Deus, a não desistirmos, a sermos fiéis, a sermos crentes de verdade, ó Deus, e colocar nossa vida em Tuas mãos inteiramente. Amém. Porque a Tua palavra diz que é bem-aventurado, Senhor, aqueles que fazem isso e Te amam de todo o coração. Por isso eu Te peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, que possamos nos preparar devidamente para esses grandes acontecimentos que estão adiante de nós. Dá-nos forças e poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.